Bom dia galera, tudo bem? Vamos fazer aqui então um bate-papo com os camaradas. Vamos falar então sobre algumas coisas interessantes que estão por vir, estão a acontecer, estão para acontecer e outras coisas aí que eu achar relevante aqui nesse bate-papo. Bom, a novidade boa é que ainda em setembro, estamos agora em agosto, mas ainda em setembro sairá oficialmente então o nosso novo livro, o Arrasta Pra Cima. O Arrasta Pra Cima é um livro que eu venho escrevendo ele faz algum tempo, desde o início da pandemia. E agora então, a reta final dele, está passando pela revisão e diagramação. Trouxe como convidado especial a Edvige Sparra, psicóloga, para fazer uma boa revisão do livro e também para escrever o prefácio. Então, até o fim de setembro, a gente lança esse livro aqui. Esse que é o 7º livro, então, da nossa coleção de livros aí, que eu tenho me aventurado aí nos últimos tempos aí escrevendo livros. Começou em 2015, fazem 8 anos já. Começou em 2015 e esse é o 7º. Estou escrevendo o 8º, que é o da Six Majors Marathon. Então estou escrevendo o 8º, previsão aí para 2024, mas agora em 2023, então, a ideia é a gente então, fim de setembro, lançar esse livro aí. A gente já tem outros livros físico, eu tenho ele aqui, que é o Como Emagrecer Sem Sofrer, aplicações práticas para emagrecimento. Eu e a Valéria Aloeski, a nutricionista, escrevemos esse livro aqui. Essa aqui é a Valéria. Então esse aqui é o livro que já está rodando, né? As edições aí estão no final. Tem o livro da São Silvestre, a maioria de vocês já conhece, o que você precisa saber para correr bem a São Silvestre. Escrevi em parceria com o Fabiano Brau, ou seja, a maioria dos livros que eu escrevo, eu sempre trago convidados especiais, né? Eu acho que é muito legal essa união aí. Então esse aqui é o da São Silvestre. E esse outro aqui, o mínimo que você precisa saber para não ser um sedentário. Esse aqui é um outro livro. Esse aqui é um aparato também, aí com 268 páginas, mas é um livro bacana. E é um livro que eu trouxe o prefácio, o Dr. Marco Aurélio que escreveu o prefácio. E o mínimo que você precisa saber para não ser um sedentário. São Silvestre, fala um pouco de corrida. E o de emagrecimento, Como Emagrecer Sem Sofrer, junto com a Valéria Aloeski. E agora então a gente tem um Arrasta Pra Cima aí, que vai ser lançado aí em fim de setembro. Escrever é uma coisa muito legal, eu gosto muito. E o que eu tenho feito também é repassar os livros que eu tenho. Então assim, eu compro um livro, leio o livro e eu acabo repassando ele aí com um valor super acessível. Ou dou de presente para quem treina comigo. Alguns alunos recebem esses livros depois que eu leio ele. Ou então eu acabo vendendo aí com um valor super acessível. Inclusive agora, os últimos 2 de corrida que eu tinha aqui, os últimos 2 de corrida que eu comprei dos colegas, o Correr e Viver, lá do João Carlos Elisário. Esse aqui eu comprei do colega, já li, gostei, um livrinho bem legal. E agora, como eu falei, a maioria desses livros que eu compro dos colegas ou acabo lendo, ou eu vendo com um valor bem acessível ou acabo dando de presente aí para os meus alunos. Então esse aqui gostei, do João Carlos Elisário, ele é lá de Taubaté, treinador. E agora o Fabiano Brau, que escreveu o livro da São Silvestre comigo. O Fabiano Brau lançou esse aqui, 25 passos para se tornar um corredor. Livro do Fabiano Brau, um livro que ele criou aí recentemente. Já li, gostei. Livrinho simples também, leitura legal, uma leitura leve. E como eu falei, ou eu vou vender ele com um valor bem acessível para popularizar a leitura, ou eu acabo dando aí para os meus alunos aí no dia a dia. Quem treina comigo está sempre recebendo um livro. Eu não sei se eles vão ler, mas que eu apresentei meus alunos aí, eu estou sempre presenteando. Outro colega que escreveu um livro também recentemente, já li também, gostei, é esse aqui, Guia Prático de Cinesiologia aplicada ao treinamento resistido, Ricardo Amando Torquato. Livrinho bacana também, mas esse aqui é um livro mais técnico, né, mais para os colegas, mas já li, gostei. Livro do Cadinho, gente boa demais, meu colega de longa data. Comprei o livro dele também, já li também, né?
Então é isso que eu faço. Então a maioria dos livros que eu compro e leio, eu acabo presenteando as pessoas, quem treina comigo acaba presenteando, ou então acabo vendendo por valor super acessível. Por exemplo, agora eu fiz um aparato de todos os livros que eu tinha para zerar minha biblioteca, para renovar ela, e estava vendendo aqui a R$20 os meus livros usados. E aí são livros de diversos aí, com valor super acessível, R$20, e ainda eu pago o frete, faço questão da pessoa, porque meu intuito é fazer com que as pessoas leiam mais. Então às vezes muitas vezes, na maioria das vezes eu pago o frete, eu faço questão da pessoa me pagar R$20 por um livro usado que eu tenho aqui, mas eu pago o frete para a pessoa receber e ler, porque o mais importante é a pessoa ler o livro, né? Ou seja, melhorar a escrita, o entendimento, porque o que a gente está vendo aí é um bando de burro, não sabe escrever, não sabe ler, não lê os enunciados. Então a gente tem que praticar a leitura. Eu não estou nem pedindo para ler outro idioma, não estou pedindo para ler italiano e ler em inglês, né? Ler em português mesmo, ler o básico em português. Aqui, por exemplo, aqui só para você ter uma ideia, aqui claro que é uma coisa direcionada, mas olha o camalhaço de coisa que eu já tenho que ler aqui no doutorado, aqui, ó, só essa semana que já está pronto aqui para mim ler. Então imprimir para mim ler, ó. Então assim, a gente quando está fazendo nível superior ou até curso, mestrado, doutorado, a gente lê muito, né? A gente lê muito e escreve muito, né? Então não tem como você... Uma das coisas que eu sempre falo não tem como você escrever bem se você não ler bem. Você tem que ler. A única maneira de você se comunicar, de você falar e de você escrever bem é você lendo. Aumenta o seu vocabulário. Então, leitura é fundamental. As pessoas falam assim, Darlan, mas eu não consigo ler, eu não gosto de ler. É porque você não está exercitando a leitura. É um exercício, como um exercício físico, é um exercício da leitura. Você tem que pegar um livro lá, como por exemplo aqui, vou pegar esse livro aqui do Fabiano. Vou pegar esse livro aqui e vou lá e vou ler 2 páginas. 2, 3 páginas, cansei, abandonei e pronto. Passou uns dias, leio lá 3, 4, 5 páginas, cansei, pronto. Então, para a gente ter o hábito da leitura, é importante exercitar a leitura. É como um exercício físico. Ninguém vai conseguir correr uma maratona do dia para a noite. Ninguém vai conseguir correr 42 km ou treinar na academia 2 horas. Então é preciso se exercitar, que você então vai adquirindo então essa capacidade, essa habilidade de ler mais tempo. Então pegou um livro lá, leu uma página para começar e abandona, passa 2, 3 dias, vai lá e lê outra página e tal. Vai chegar um ponto que você vai conseguir ler um livro inteiro em questão aí de 1 hora. Então é exercitar a leitura, por isso que o termo certo é exercitar a leitura. Se você quer se comunicar bem, se você quer falar bem, se você quer escrever bem, é fundamental que você adquira esse hábito da leitura. O hábito de pegar um livro lá e começar então a ler. E também, como eu falei para vocês, exercitar a leitura. Para você não virar um analfabeto funcional. Ou seja, a pessoa sabe ler português, só que não consegue interpretar o texto, não consegue se comunicar, não consegue entender. Se você pede para a pessoa ler alguma coisa, depois faz um resumo, ela não tem capacidade. Por quê? Porque ela não exercitou a leitura. Então, quem treina comigo é muito estimulado a ler, é muito estimulado a ter uma visão mais global, justamente para não se tornar um bitolado em determinado tipo de coisa. Então, acredito sempre na amplitude maior. Então, uma coisa que a gente tem que fazer, nosso compromisso tentar assistir peça de teatro, tentar assistir cinema, ver um filme, fazer atividades diferentes. Uma das coisas que eu sempre falei aqui qual foi a última vez que você fez uma coisa nova? Qual foi a última vez que você fez uma coisa nova? A gente está sempre se descobrindo, sempre se desafiando, sempre tentando ir além. Durante muitos anos aí, tentei conduzir a minha carreira como profissional de educação física, tentando buscar outras vertentes. Tanto é que eu experienciei o CrossFit um tempo atrás para ver como era o treinamento de CrossFit, para eu poder falar, né, com mais autoridade que não, eu passei lá nessa modalidade e sei o que é. Durante muito tempo eu pedalei, ainda pedalo, só que agora pedalo mais como hobby, mas eu pedalo também, até publico pouco que eu pedalo, mas eu pedalo sim como hobby.
faço musculação regularmente, eu não só treino pessoas, mas eu também pratico a musculação. Aí fazem 20 anos que eu faço musculação e treinamento aeróbico através da corrida, né? Não faço natação, não me dei bem com piscina. Pode ser que um dia eu me desafie a fazer piscina. Já fiz lutas, fiz capoeira, jiu-jitsu, pretendo voltar pro jiu-jitsu em breve também. Então, assim, são experiências que a gente vai pegando da vida de buscar novos horizontes, ampliar nossa capacidade de discernimento. Então, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é assim: qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Eu me lembro quando eu fui escrever meu livro em 2015, meu primeiro livro, eu nunca tinha escrito um livro. Eu assim, vou escrever um livro, né? Então comecei a escrever como uma espécie de e-book, né? E aí depois chegou um ponto que virou um livro. Então eu sempre acreditei que todas as pessoas têm a capacidade de escrever alguma coisa e ajudar as pessoas de alguma forma, mas a melhor forma que você pode fazer é se comunicando nas redes sociais ou escrevendo um e-book de alguma coisa que você entenda, né? Um e-book pode ser de 3, 4 páginas, né? Porque quando a gente sai com os amigos, todo mundo tem a solução para um monte de coisa, né? Fala assim, pô, por que você não direciona isso? Escreve isso para ajudar as pessoas aí de alguma forma, em algum sentido, né? Porque, pô, a rede social tá aí para isso, né? Não para ficar lá discutindo com as pessoas, perdendo tempo e ficando de ladainha aqui, né? E sim tentando ajudar as pessoas aí, se comunicando melhor, trazendo um conteúdo, algo que seja relevante, que realmente tenha impacto na vida das pessoas, que possa ajudar as pessoas. Eu faço isso através do exercício físico, da boa alimentação, dos bons hábitos. Eu faço isso há anos, eu faço aqui na rede social, é meu trabalho, mas eu também estou sempre estimulando as pessoas a serem mais ativas, mais saudáveis. Mas você tem certeza que acompanha aqui, você de alguma forma você também pode contribuir com as pessoas e para o mundo, de acordo com o que você acredita, enfim. Quem tiver aqui também quiser pedir aí para bater um papo aí. Ah, eu tô aqui, eu quero bater um papo com você. Entra aqui na live, aqui a gente conversa, aqui comigo não tem essa aí. Então se você tá afim aí de conversar, pede aqui e a gente bate um papo legal aí, seja do que for aí, né? Como se a gente estivesse num barzinho tomando algo e conversando. Mas é isso, galera. O que eu queria trazer mais para vocês era essas coisas referente à leitura, reforçar a importância da leitura, dos bons hábitos, eu não preciso nem dizer sobre exercício, alimentação e bons hábitos, o equilíbrio na vida social. Muitas pessoas têm muita dificuldade com o equilíbrio. Isso é um grande problema que a gente tem. Ser radical é fácil, né? Você ser radical. Você escolhe um lado lá e linha dura, né? Agora, o difícil é ter o equilíbrio. Então, por exemplo, alguém quer fazer dieta, primeiro a pessoa tem que comer de tudo que é porcaria, se estufar, ficar anos comendo errado para depois, agora eu vou fazer dieta, agora eu vou ser xiita, agora eu não como nada fora da risca. E a gente sabe que não é assim, a gente já falou no outro livro que a gente escreveu lá com o nutricionista, que você pode sim ter a sua refeição off, em momento oportuno você aproveitar com seus amigos, com sua família, você ir lá e fazer sua refeição off. Então o equilíbrio é a chave, né? Exercício é a mesma coisa, né? Você não precisa correr uma maratona, pedalar 180 km. Você pode se exercitar regularmente, 30, 40 minutos, 3 vezes na semana, 4 vezes, 5 vezes se for o caso, e buscando então o equilíbrio aí da sua vida pessoal, sua vida social. E essa é a grande sacada. E aquela coisa, se você tem muita dificuldade com isso, você tem muita dificuldade, eu tenho dificuldade, eu não consigo lidar, uma das coisas que eu falo muito é terceirize. Eu não entendo disso, a gente não consegue entender de tudo. Terceiriza. Eu não entendo de mecânica de carro. Contrata um mecânico e cuida do teu carro. Eu não entendo de contabilidade. Contrata um contador para cuidar da tua contabilidade. Eu tô com muita dificuldade, eu tô comendo demais, eu tô com dificuldade de sono, eu tô muito ansioso. Procura um psicólogo, um profissional da saúde para te ajudar. Somente um profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, que vai conseguir realinhar essas ideias e te ajudar. Então a gente tem mania de achar que a gente consegue resolver tudo. E não, a gente não consegue. Então o recado aqui é, se você está sentindo um desequilíbrio, se você está buscando o seu equilíbrio, terceirize. Contrate um
psicólogo para te ajudar. Não é vergonha nenhuma cuidar da saúde mental. E hoje em dia eles atendem até pela internet aqui, não precisa nem ir no consultório lá presencial. Então essa terceirização é muito importante para que a gente possa ter mais tempo para nós. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, o que eu posso terceirizar, eu terceirizo. Motoboy, por exemplo. Se eu tenho que me deslocar para buscar alguma coisa, eu contrato um motoboy, tem um aqui que já me atende faz um tempo, ele vai lá, vai buscar o material para mim, vai levar o material para mim. Tudo que eu posso eu terceirizo. Quem cuida da minha contabilidade não é eu, quem cuida da minha contabilidade é um escritório de contabilidade. Então eu terceirizo o maior número de coisas que eu posso, né? Não consigo abraçar o mundo. E quando a gente começa a terceirizar as coisas, acaba sobrando mais tempo pra gente, né? Eu até falo que aqui em São Paulo nem dirigir carro eu dirijo, eu vou de Uber, né? Eu chamo o transporte aplicativo para sobrar mais tempo para mim fazer minha leitura, para mim conferir minhas redes sociais, ou até mesmo para mim não fazer nada, né? Então eu prefiro que alguém dirija para mim e é barato, porque assim eu tenho mais tempo para mim. Então terceirize o máximo que você quiser e puder, né? E não é caro, se você ver depois vale muito a pena você começar a terceirizar as coisas. Então a pergunta que eu faço para vocês aí, vocês tentam ter domínio sobre tudo ou terceirizam grande parte da sua vida? Eu optei pela terceirização. Tudo que eu posso eu repasso para os outros. Eu fico só com o que é importante. Os meus livros mesmo, né? Eu escrevo meus livros, depois eu pago uma pessoa para fazer a revisão de textos, né? Para corrigir o português. A diagramação dos livros e a impressão, tudo eu terceirizo. E eu não vou na gráfica, eu não vou no revisor, eu não vou em lugar nenhum, né? Então eu pego e repasso para motoboy fazer isso aí para mim e tá tudo certo, né? Então essa é a grande sacada. Mas estou muito feliz aí, né? Estamos aí indo para o 7º livro, né? O Arrasta para Cima. Arrasta para Cima. Então, nosso 7º livro aí vamos lançar em fim de setembro, estou muito feliz. Convidei aí a psicóloga Edvige Sparra para dar uma olhada em todo esse conteúdo que a gente escreveu o prefácio, muito legal, gostei. E estamos indo para o 8º livro aí, né? Na medida do possível eu estou escrevendo aí, quando sobra um tempinho, eu escrevo lá sobre as Six Majors. Então a gente não para, a gente está aqui, está ali, faz uma coisa e outra. E a ideia é estar sempre em movimento, né? Na medida do possível a gente vai se movimentando e vai fazendo. Bom dia, Fabiano, tudo bem? Estamos aqui no bate-papo com a galera. Até falei aqui no começo dessa live aqui, que hoje eu estava mais disposto a bater um papo aqui. E se alguém tiver disponível aí para fazer um crossover aí, quiser entrar aí pra gente conversar também, fica à vontade aí, se tiver com tempo, com boa internet, a gente conversa por aqui. Inclusive eu tava falando do seu livro aqui, ó, agora recentemente, ó. Tava falando dele aqui agora, falando sobre a importância da leitura, de exercitar a leitura, de que as pessoas falam, não consigo ler, mas tem que exercitar, é como um músculo, né? Tem que ir lá, ler 1, 2 páginas, abandona, vai lá ler de novo. Tem muito livro simples para começar boas leituras. Então, exercitar a leitura é muito importante, né? O que eu tenho feito ultimamente também para me exercitar, eu tenho cada vez mais, na medida do possível, participar de peça de teatro, orquestra, é uma coisa que eu gosto muito, né, das artes, mas eu não tenho tempo. Então, na medida do possível, quando eu posso, eu sempre visito um museu. Na medida do possível, eu procuro assistir e ouvir a orquestra. Na medida do possível eu tento ir em teatro. Então são coisas assim para ampliar os horizontes e ter novos olhares, enfim, e quebrar a rotina de ficar só treinamento, estudo. Então eu gosto muito de artes, então na medida do possível a gente faz isso, né? Ficar exercitando o cérebro a pensar diferente, pensar de outra maneira, conhecendo outras pessoas também, sempre ampliando. Ou seja, conheça algo novo e exercite o máximo. E eu falei aqui também sobre qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez. Qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Agora, recentemente, fizemos aí uma experiência aí de harmonização de vinhos, para aprender mesmo sobre vinhos, como harmonizar o vinho, né? Então, vai tomar um vinho, mas sabe tomar vinho? Eu assim, eu acho que eu não sei tomar vinho, né? Como é que eu vou tomar vinho? Eu já não bebo muito, né? Raras vezes que eu bebo, mas quando eu vou beber eu não sei. Então, assim, qual é o vinho que combina com
queijo, qual é o vinho que combina com chocolate, qual é o vinho que combina com jantar, com almoço, em dia quente, em dia frio. Então, passamos por uma experiência aí gastronômica aí de harmonização de vinhos. Pretendo refazer novamente e estou até pensando aqui talvez no lançamento do livro, fazer alguma coisa nesse sentido aí. Mas basicamente é isso. Bom, galera, o bate-papo aqui já está aí com 30 minutos, mas a ideia era essa aí mesmo. Bater um papo com vocês, falar sobre essa questão do equilíbrio, falar sobre essa questão de a gente exercitar a nossa leitura. Falei também sobre o lançamento do nosso livro, que vai acontecer até o fim de setembro. E a pré-venda já está disponível, valor super acessível, R$ 39,90 aí, coloquei lá na pré-venda esse livro aí. Porque o intuito da gente que escreve livro é fazer com que as pessoas leiam, né? Mais importante é fazer com que as pessoas exercitem a leitura, né? E exercitar a leitura é um músculo, né? Você tem que ir lá, ler uma página, duas, abandona, passa um tempo, lê uma página, duas, abandona. Então eu estou muito feliz aí de escrevendo, então. Reta final, já escrevi, né? Reta final aí da entrega desse livro aí, o 7º livro, que é o Arrasta Pra Cima aí, né? Não espere o pior, não espere o pior para fazer o seu melhor. Arrasta Pra Cima. Então, fim de setembro ele está disponível aí. Está passando pelo processo de revisão lá e diagramação. E aí pretendo fazer um coquetel, alguma coisa. Enfim, a ideia aqui é a gente cada vez buscar a melhoria contínua como ser humano, como profissional, como pessoa, como indivíduo aí desse pequeno planeta aqui chamado Terra. Então é isso. Essa live aqui eu vou salvar ela, vou disponibilizar no meu YouTube. Meu YouTube tá lá no meu site oficial, na barrinha, lá tem todas as redes sociais, Twitter, YouTube, Instagram, tem tudo lá. Eu não vou deixar aqui, mas eu vou descer ela e vou jogar lá no YouTube. Depois lá no YouTube vocês encontram, mas é isso aí. Era um bate-papo mesmo pra gente falar sobre as novidades, instigar vocês aí a pensar diferente, ir além e buscar a melhoria contínua como pessoa, como profissional e de alguma forma contribuir com o mundo e para o mundo melhor, tá bom? Eu faço a minha parte, você faz a sua e assim a gente continuamente vai melhorando. Isso, numa das experiências agora que a gente teve recentemente no Japão, isso ficou bem evidente, né? O quanto os japoneses são diferentes de nós aqui, os americanos. Os asiáticos são muito diferentes. A gente ficou quase 20 dias lá no Japão e a gente viu que o japonês ele pensa de uma maneira muito diferente. Ele é educado, na verdade, ele é educado, ele é aculturado com isso, né? Ele pensa assim, não, eu tenho que fazer minha parte. Se eu fizer bem minha parte, eu não tenho que me preocupar com o outro. Se eu fizer bem minha parte e o outro fazer bem a parte dele, mas eu não vou cobrar ele tem que ser. Então ele é aculturado desde a primeira infância a fazer a parte dele. Então essa somatória de cada um fazendo a sua parte, sem reclamar, fazendo bem a sua parte, vai trazendo aí um resultado aí fantástico, em nível desproporcional aí para uma sociedade como um todo. No Japão isso é evidente, eles têm essa cultura. Você fica lá, a gente ficou quase 20 dias lá, você fica lá, você começa a ver que as pessoas assim, ó, me preocupam comigo. Eu tenho que fazer a minha melhor parte. É eu que tenho que fazer o meu melhor. Se o outro não quer fazer a dele, o problema é dele. Mas eu, fazendo bem a minha parte, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, isso vai trazer resultados não só para mim, mas para as pessoas que me cercam. Então, muito legal isso aí, a gente vê que se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar nós mesmos. Então é uma boca, dois ouvidos, né? Então reclamar menos, olhar mais, ouvir mais e fazer mais, né? E muito legal, então, assim, e a gente trabalha com, eu sempre falo que educação física, né, que é a área que eu atuo, a educação física, ela começa com a palavra educação. Educação. Então bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado, por gentileza. Isso vale tanto aqui na rede social quanto presencial, né? Muitas vezes as pessoas chegavam pra mim, Darlan, não sei o que, tem como tu pegar tal coisa. Eu, bom dia. Ah, tá, bom dia. Não. É o mínimo, né? Bom dia. As pessoas chegam assim, numa educação, e educação é uma coisa que a gente vai melhorando, né? Ninguém nasce educado. Eu provavelmente busco cada vez ficar mais educado para que a gente tenha boas relações com as pessoas. Então eu ouvir mais o outro, elogiar o outro. Pô, bacana, parabéns aí pelo teu trabalho, parabéns por tal coisa.
né? Com licença, por gentileza, muito obrigado. Você poderia... a gente chama disso de soft skills, né? Soft skills, né? Que são habilidades finas, né? De você ter o mínimo aí de habilidade, né? Todo mundo quer falar de si, mas ninguém quer ouvir o outro. Elogiar, então, né? E o elogio tem que ser sincero, não uma vaselinagem, né? Vamos ver quem tá aqui. Leila. Leinha. Lá do Pará. Showzaço. Galera aí, show de bola. Bom dia pra vocês. Então, assim, a gente trabalha com educação física, a palavra educação tá na frente. Então bom dia, boa tarde, boa noite, por gentileza, com licença, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tal coisa, eu acredito que você poderia melhorar nesse ponto, eu posso te sugerir tal coisa. E durante muito tempo as pessoas chegavam pra mim e... Ô Darla, tem como tu fazer tal coisa pra mim? Eu, bom dia. É o mínimo, né? Então, bom dia, boa tarde, elogio sincero. E quem trabalha com um treinamento personalizado, que é muitos colegas aqui que estão aqui comigo na rede social, eu sempre falo, quando o aluno chega na academia, a gente não tem que chegar lá e... Pô, e aí, sumido? Até que enfim tu apareceu. Não, a gente não fala isso, a gente fala... Parabéns, que bom que você conseguiu vir para o treino. O aluno se atrasou. Ah, tô atrasado. Não tem que criticar ele, tem que dizer que bom que você conseguiu, né? Porque senão a gente parece que tá sempre alfinetando o aluno, né? Então essa boa relação que a gente tem que ter aí tem que ser uma relação de confiança entre treinador e aluno, e é fundamental então que a educação prevaleça, né? E antes de mais nada, a gente tem que lembrar que a educação física tem a palavra educação, então a gente tem que ser educado aí, e de alguma forma a gente tem que tratar as pessoas aí com carinho e atenção para que elas realmente, né, busquem o exercício como uma forma de buscar o seu propósito, enfim. E falando em exercício, aproveitando sobre exercício, eu sempre falo que quem se exercita busca de alguma forma buscar a sua melhor versão, né? Então, muita gente confunde exercício com competição. E eu sempre falo isso aí. Já falei várias vezes aqui. Nos meus livros, inclusive, eu já falei sobre isso aí. Que nem todo mundo que está se exercitando quer competir. E eu sugiro a leitura de um livro muito bacana aqui para todos vocês. Se você não tem esse livro, eu posso inclusive disponibilizar digitalmente de graça para você. Se chama O Jogo Interior do Tênis. Anota esse nome desse livro. O Jogo Interior do Tênis. Ele fala da importância de você saber o que você quer no esporte e o que as pessoas buscam de maneira diferente no esporte. Quem é altamente competitivo não consegue entender como é que uma pessoa se exercita sem competir. Quem é altamente sociável não consegue entender como é que alguém só entra no exercício para competir. E é legal, principalmente quem trabalha com treinamento físico, de entender essas nuances. Por exemplo, na corrida de rua, nem todo mundo quer ser rápido, nem todo mundo quer pace. Não é todo mundo que quer ter performance, a pessoa quer se exercitar. Muitas vezes a pessoa só quer buscar o exercício como uma ferramenta de emagrecimento, ou uma ferramenta de socialização, ou uma ferramenta de autoafirmação. Nem todo mundo quer ser rápido. Ao mesmo tempo que nem todo mundo quer ser social, nem todo mundo quer socializar. Muitos caras querem performance, eles entram lá e querem treinar com a gente só para ter performance. Então, nem um pouco preocupado com a parte social. Então, atenção, treinadores. Atenção a esse olhar. Atenção. Né? Nem todo mundo quer ter um resultado expressivo. As pessoas, às vezes, querem ter uma prática saudável. E é engraçado que algumas pessoas confundem, né? Você vai conversar com a pessoa assim, é muito legal, eu me exercito porque eu quero me socializar com as pessoas. Aí tu vai ver, ele só fala de pace. Vai socializar como se ele só fala de pace e resultado, número. Socializar e perguntar pro outro, como é que tá, como é que foi teu treino, me conta mais. Ouvir as pessoas de fato, me conta mais, e essa prova que tu participou, e esse treino onde é que foi? Pô, legal lá, pô, vale a pena ir. Isso é socializar. Agora, se você só falar do seu resultado, só da sua velocidade, das suas metas, das suas performances, isso aí não é socializar droga nenhuma, isso aí é pura performance, né? Então, cuidado, 2 ouvidos e uma boca. Quando a gente conhece pessoas,
Eu sempre, principalmente quando estou em lugares diferentes, é perguntar, né, onde as pessoas treinam, o que elas fazem, né, pra gente realmente aprender de fato com as pessoas. Então ouvir mais, mas o ouvir não é ouvir falando, né, conversa de maluco, é ouvir de fato, né, porque sem a educação de duas pessoas conversando, parece dois malucos, né, um falando, um falando, um falando, um falando, um falando, um falando, e ninguém ouve, né, é um monólogo, como eu tô aqui no monólogo, né, eu tô falando aqui e ninguém tá falando comigo aqui, né. Então, quando você conversa com uma pessoa, é legal você ouvir a pessoa, ouvir, entender, compreender, e depois você conversar e a pessoa também te ouvir, né. Há um tempo atrás eu fiquei muito irritado, né, porque a gente estava participando de uma atividade, e aí, quando a pessoa falava, eu ouvia. Eu olhava para a pessoa nos olhos e ela falava, e eu estava lá disposto, com as mãos assim, ouvindo ela falar, e ela estava lá. Quando era a hora de a gente falar, nós outros falar, ela pegava o celular lá e ficava mexendo no celular. Aham. Isso é a pura má educação. É a mais pura má educação, é isso. Na hora que você vai falar, você quer que as pessoas te vejam e te escutem. E a gente tá lá. Aí na hora que a gente vai falar, aí pega o celular e fica lá. Pois é, aham. Cuidado com esse comportamento. É o que eu falo das soft skills, né? As habilidades finas, né? Todo mundo tem as hard skills, né? Que é as grandes habilidades, mas é as soft skills, né? Essa capacidade de comunicação, essa capacidade de socializar com as pessoas. Então, cuidado, a gente está aqui falando nessa live aqui a gente falou sobre livros, sobre leitura, sobre exercitar a leitura, como ter o hábito da leitura. A gente falou sobre equilíbrio também na vida. E agora eu estou falando aqui sobre soft skills, né? Essa capacidade de a gente ter habilidade de elogiar o outro, de ser bem educado com o outro, de buscar o tempo todo ser pessoas melhores. E quando a gente está num grupo social, quando a gente está conversando com as pessoas, que a gente de fato escute as pessoas, olhe para as pessoas, deixe o celular de lado, mas também quando a gente vai falar, que essa pessoa de fato fique olhando para nós e escutando a gente, não fique no celular lá. Senão daí, duas pessoas conversando. Aí quando esse aqui tá falando, esse aqui fica no celular. Daí na hora que ele vai falar, o outro escuta. Então assim, se a gente vai conversar, a gente vai conversar. Então, sem celular. Né? Porque senão daí fica uma falta de educação tremenda, né? Então, quando eu tô conversando com uma pessoa e geralmente ela fica muito tempo no celular, eu paro até de falar. Vamos ficar falando aqui igual um papagaio, né? A pessoa não tá me olhando, não está interessado no assunto, por que eu vou ficar falando? Né? Então, ou o meu assunto está muito chato, ou essa pessoa não está muito preocupada em me ouvir, ela é mal educada mesmo. Então, eu faço questão até de não conversar mais, né? Porque se a gente está conversando aqui, a gente tem que estar ouvindo a pessoa, tem que estar vendo, não ficar olhando pro celular a cada 10 segundos, né? Então, checar o celular tudo bem de vez em quando, mas agora ficar ali, isso é falta de educação. Na minha opinião, tá? Não sei de vocês. Falta de educação. Conversando com a pessoa, ela mexendo no celular. Então, não tá afim. Não perco meu tempo. Outra coisa que eu não perco meu tempo também é discutindo mais. Principalmente em grupo de WhatsApp. Não perco meu tempo. Não perco. Agora, pra mim discutir, eu cobro. Quer discutir um assunto? Discuto. Eu cobro. Eu cobro pra dar minha opinião e pra discutir. Não discuto mais. É perda de tempo. Né? Um grupo de WhatsApp lá. E falando em soft skills, e falando em habilidades de grupo de WhatsApp, vou falar sobre educação em grupo de WhatsApp. Educação em grupo de WhatsApp. Já falei aqui sobre várias coisas aqui nessa live, aqui, já estou há 30 minutos aqui falando, mas vou falar sobre educação em grupo de WhatsApp. Isso aí a gente vê muito em grupo de trabalho, grupo de família e tal. Se bem que nos últimos anos aí acho que eu estou em 2 grupos só. Eu fugi de tudo que é coisa relacionada a grupo de WhatsApp, rede social, enfim. Mas vamos lá, a gente está no grupo do WhatsApp, vamos imaginar que a gente está falando aí sobre determinada coisa aqui. Vamos falar que a gente está falando sobre... A gente está falando sobre livros. Aí no grupo do WhatsApp lá do trabalho, da família, está falando sobre livros. Daí eu falo, esse livro aqui é muito bacana, eu li, aí bota uma foto do livro lá
Daí o outro fala, pô, esse livro aqui eu gostei muito, é um livro bem básico e tal. Então a gente tá num bate-papo de livro. Aí do nada, vem um atravessado, um viamão lotado, e bota uma porcaria lá no meio que não tem nada a ver com o assunto ali, para quebrar aquela conversa. Isso é falta de educação em rede social. Isso é falta de educação no WhatsApp. Porque eu falo que as redes sociais, o WhatsApp, é a continuidade da nossa vida presencial aqui. Então quando a gente está falando de determinado assunto no WhatsApp da vida, quando alguém vai lá e coloca uma porcaria lá, atravessa um assunto, ele é um baita do mal educado. É um grande mal educado. Se o assunto está rolando nesse contexto, é como uma roda de amigos. Nós estamos num bar lá, conversando sobre livros, imagina que alguém entra correndo assim e fala, ah, meu, vocês viram aí que não sei quem, da política lá? Tá, mas quem está falando de política aqui? Nós estamos falando sobre livros. Se você está chegando num grupo ali que está conversando, você fica em silêncio, né? Escuta o que está acontecendo, opina e tudo bem, dentro desse contexto. Não tenta atravessar um assunto porcaria lá que ninguém está a fim de escutar, né? No momento oportuno a gente troca. Então, cuidado. Educação em grupo de WhatsApp. Se o assunto que está rolando é um assunto nesse sentido, se você vai contribuir, você entra nisso aqui. Ou então espera lá algumas horas, alguns dias e aí entra com o seu assunto lá. Né? Senão fica conversa de louco. Tá todo mundo conversando um assunto aqui, vem um lá e bota uma porcaria no meio lá que não tem nada a ver. E principalmente final de semana, né, onde as pessoas não têm muita paciência. Final de semana, antes de relaxar, a colocar lá um assunto nada a ver. Por exemplo, acontece em grupo de WhatsApp também. O fulano lá tá de aniversário. Todo mundo, oh, parabéns, fulano, tá de aniversário, parabéns, muitos anos de vida, saúde, muitas felicidades. E aí vai ter um bolo, vai ter uma festa, parabéns. Aí vem lá um atravessado e coloca um assunto nada a ver. Ah, hoje é o dia que eu tô aqui lavando meu carro. Mas quem me perguntou se tá lavando teu carro? Nós estamos parabenizando. Se você entrou aqui no grupo, tá vendo, vai lá e parabeniza a pessoa também. Oh, parabéns aí pelo seu aniversário. Ah, tô lavando meu carro aqui, bota uma foto. Quem quer saber? Então, soft skills nas redes sociais também. Em grupo de WhatsApp, a mesma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por isso. Elogio sincero. Né? Criticar é fácil, agora eu quero ver elogiar. Aí eu quero ver. Né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado. Você poderia, por gentileza, eu te agradeço, presentear alguém, ó, parabéns, eu estou dando um presente para você aqui, simples que seja. Isso é soft skills. E tem um livro muito bacana que fala sobre isso aí. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é fantástico. Esse livro nada mais trata do que a educação. Como você ser bem educado, como você se comunicar melhor. Sendo educado é o básico. Parece o título, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Nossa, eu vou influenciar as pessoas. Não. Se você ler esse livro, você vai ver que ele é um livro que trata sobre comportamento, sobre boa educação, sobre soft skills. Tá bom? Então, cuidado. Habilidades finas, soft skills. Todo mundo tem hard skills, todo mundo tá cheio de currículo. Ah, tenho currículo disso, fiz curso disso, fiz pós-graduação, fiz curso disso. Mas não tem habilidade para lidar com as pessoas. Não escuta, não vê. Tem uma passagem, inclusive, que entre o discípulo e o mestre que fala lá, né? Ah, mestre, mas eu não vi isso. Não enxerguei nada disso. Sim, porque você está lá, mas você não está vendo. Você não está vendo. Você não está com um olhar crítico da coisa. Você não está vendo. E a gente trabalha com educação física, a gente tem muito esse olhar aí, porque o corpo fala. Então se alguém está conversando contigo e está assim, a pessoa não está interessada no teu assunto. Se a pessoa está com as pernas cruzadas e com os braços cruzados, para de falar que está perdendo teu tempo. A pessoa não está a fim de ouvir. Agora se a pessoa está assim, inclinando o corpo à frente, pô, que legal, pô, que bacana, é que ela realmente está interessada no assunto. Se a pessoa está no celular lá mexendo, enquanto conversa contigo, ela não está nem aí pro teu assunto. Mete o pé, que é lucro pra ti. Beleza, galera? Bom, então, como eu estava falando para vocês, a pré-venda do meu último livro aí, o Arrasta Pra Cima, já está aqui, R$ 39,90, o frete é por minha conta, porque eu quero que vocês leiam o livro. Tem a contribuição, então, da nossa querida psicóloga Edviges Parra. Ela contribui lá no livro, escreve o prefácio, também revisou bastante os textos, achei legal. Então, o Arrasta Pra Cima,
Não espere o pior. Arrasta para cima. Não espere o pior para fazer o seu melhor. Esse livro aí já está disponível à pré-venda aqui. Deixei ali na última postagem do meu Instagram. E pretendo aí entregar na mão de vocês até o fim de setembro. Em São Paulo farei um coquetel de lançamento, simples, mas farei. Mas já está disponível aí esse livro para vocês exercitarem a leitura. Um forte abraço a todos aí e bons treinos. Tchau!